Tarde, pessoal. Aqui é o professor Orivaldo e este vídeo eu trago algumas curiosidades a respeito da independência do Brasil. A primeira delas é que esta cena, retratada no quadro de Pedro Américo, nunca existiu. A verdade sobre o Grito de Ipiranga, datado de 7 de setembro de 1822, é que, embora a declaração da independência por Dom Pedro tenha ocorrido, o evento foi menos épico e cerimonial do que a tradição e a famosa pintura Independência ou Morte de Pedro Américo retratam, sendo mais um momento de exaustão e decisão durante uma viagem de Dom Pedro. O quadro pintado décadas depois foi mais uma idealização heróica do que um registro fiel. A dor de barriga de Dom Pedro no Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Príncipe regente declarou a independência do Brasil há 200 anos, um pouquinho mais, né? Montado numa mula e lutando com distúrbios intestinais. Conheça os mitos e fatos dessa história. O histórico Grito da Independência é um episódio apinhado de mitos em quase 200 anos. Houve tanta romantização que poucos conhecem os fatos da tarde de 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência ou morte, perto do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Até o protagonista da cena, cujo coração chegou ao Brasil para a celebração do bicentenário, ficaria surpreso de ver como foi o evento retratado. Por exemplo, no célebre quadro de Pedro Américo, batizado com o seu berro, a realidade foi bem diferente. Aos 24 anos, Pedro não estava num cavalo usando o traje nobre. Montava uma mula com roupas de tropeiro e lutava contra um terrível desarranjo intestinal. A viagem do rio até as margens plácidas do Ipiranga. Quarto filho de Dom João VI, Dom Pedro partira do Rio para São Paulo no dia 14 de agosto de 1822, com o objetivo de resolver disputas envolvendo a família do seu ministro José Bonifácio de Andrade e Silva, aliado na movimentação pela independência, e assegurar o apoio da província à emancipação. A comitiva foi até Santos e de lá começou a subir as vias íngremes da Serra do Mar. Só fazendo aqui um parênteses, ainda não existia a rodovia Anchieta, não existia a Estrada Velha do Mar e muito menos a Imigrantes. Era uma trilha numa subida difícil, muito complicada. Para vocês terem uma ideia, do nível do mar até onde fica o bairro do Ipiranga em São Paulo, tem uma diferença de altitude de 700 metros. Então, cavalos teriam muita dificuldade de subir aquela serra, como era naquela época, por trilhas, somente mulas, né? Então, por isso que ele estava montado em mula. Na manhã de 7 de setembro, montando mulas mais adequadas do que cavalo para trajetos longos e tortuosos, em seu livro, 1822, o escritor Laurentino Gomes conta que o príncipe saiu do litoral paulista com distúrbios intestinais que obrigavam a apear-se da montaria com frequência para aliviar no trajeto. Eu recomendo muito os livros do Laurentino Gomes. 1808, com a vinda da família real, 1822, com a proclamação da independência, e 1889, com a proclamação da República. Vale muito a pena ler os 3 livros. O quadro Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, inspirou-se no quadro francês Batalha de Friedland, que retrata Napoleão Bonaparte, em uma das vitórias que ele teve. Pedro Américo usou a obra francesa como modelo para criar uma cena gloriosa e solene da independência do Brasil, idealizando o momento para Dom Pedro. O quadro que inspirou o quadro do Grito é este. Nós vemos aqui, é muito parecido com o quadro do Grito. Napoleão Bonaparte no seu cavalo levantando o chapéu para comemorar uma vitória. Quando você coloca ao lado o quadro original de Napoleão com o quadro do Grito, você percebe que a disposição é parecida. E um detalhe, hein? O próprio Pedro Américo, ele pintou a figura dele nesse quadro com roupas muito diferentes dos demais componentes do quadro.
Os países precisam de heróis, nem que sejam inventados. Os países precisam de heróis, nem que sejam inventados. Ok, pessoal? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços! Japonês da pátria, filhos de poder.